A paz do Senhor, boa tarde a todos. Hoje nós vamos aprender. A igreja, casa de Deus, é uma casa de fazer discípulos. Ensinar nosso pensamento ao Senhor, chamar a presença dEle, em nome de Jesus. Paizinho amado, Paizinho querido, nesse momento me ponho diante de Ti, Senhor. Me ponho diante de Ti, me oferecendo, Senhor, como um sacrifício vivo, para que Tu possa, Senhor, me usar para pregoar a Tua palavra, para que Tu possa me usar, Senhor, para falar somente o que Tu queres. Senhor, eu nada tenho, não adianta eu estudar noite, dia, fio, se eu não tiver a Tua presença, se eu não tiver a Tua essência, de nada adianta. Lógico, eu tenho que me preparar e eu sei disso. Mas eu sou dependente de Ti, Senhor. A cada live, a cada lição, a cada aula que eu vou dar para minhas crianças, eu preciso de Ti, Senhor. Se o Senhor não estiver comigo, eu não sou nada, eu não consigo, Pai, ministrar aula nenhuma. Então, Paizinho, ocupa o primeiro lugar. Vem dar essa aula, Senhor, para que a gente possa alcançar e fazer, Senhor, o Teu ID. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à leitura, gente. Atos, capítulo 11, 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém, glória a Deus. Aqui, Barnabé foi para Tarso à procura de Saulo. Saulo era o nome de Paulo, que a gente conhece como apóstolo Paulo. A paz do Senhor, igreja. Amém, glória a Deus. Tava lá, mas já tava ouvindo uns pedacinhos. Estamos na 12 lição. Na 12ª, isso mesmo. Então, gente, durante esse período que Barnabé ficou com Saulo, foi um período a qual também de aprendizado para Paulo. Foi discipulado. A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão foi na Antioquia. Saulo, no caso, e Barnabé estavam. Eles ficaram ali ensinando a multidões, a muita gente. Eles foram fazendo discípulo. E foi tão importante, que o próprio discípulo, que era Saulo, já estava fazendo vários discípulos, de tanto que ele era empenhado em aprender, porque Saulo, ele era um estudioso. Antes de ser chamado cristão, os crentes, eles já tiveram vários nomes, eles já foram chamados de evangélicos, protestantes, de irmãos, de crente. Teve uma época que o crente ele era identificado e chamado de Bíblia. Hoje em dia nós somos mais chamados como cristãos. Não importa como nós somos chamados. O que importa realmente é sermos reconhecidos como discípulos de Cristo. Que nos olhem e reconheçam que servimos a Cristo. Como discípulos de Cristo, nós temos a tendência de imitá-lo. Um beijão, e tia dessa linha que vão assistir essa live. Um abraço, um beijo. Ai, que linda! Importa que quando olhem para mim, quando olhem para você, enxerguem que vocês são discípulos de Cristo, que vocês são seguidores de Cristo. Porque quando a pessoa identifica que você é diferenciado, quando as pessoas olham para você e falam assim, poxa, é um menino diferenciado, é uma menina diferenciado, é um homem ou uma mulher diferenciado, eles têm comportamento diferente, as pessoas começam a te notar e a querer conhecer o Deus que vocês servem, porque você está conseguindo representar bem o Deus que você serve. O nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos gestos, as nossas palavras dizem quem a gente serve. E é uma coisa que eu bato numa tecla na salinha muito, entendeu? É que o nosso comportamento, onde nós estamos, classifica o Deus que a gente serve. Então a gente tem que ter muito cuidado para não levar o nome do Senhor a escárnio, a envergonhar o nome do Senhor. Nós somos representantes dele nessa terra. Então nós temos que fazer tudo para que o nome dele venha a ser glorificado nas nossas vidas. Jesus escolheu 12 dos seus discípulos
para tornarem apóstolo. Os 12 foram discipulados por Jesus para pregar a verdade. A palavra discípulo refere-se ao aprendizado. Então, eles eram discípulos porque estavam aprendendo. Quando Jesus foi para o Pai, os nomeou, apóstolo, que se refere a alguém que é enviado. Então, eles aprenderam com Jesus, e depois que eles aprenderam e que Jesus se elevou aos céus, eles passaram a ser apóstolos, enviados de Deus. Mas o que é apóstolo? Enviado de Deus. Somos todos discípulos. Sabe por que somos todos discípulos? Porque a Bíblia é a palavra viva, se renova a cada dia, e todo dia é dia de aprender algo novo. Não tem essa que eu sou mais velha, que eu sei tudo. Não, eu posso ter a letra. Como Saulo tinha letra, mas se eu não tiver o Espírito Santo, se eu não tiver o amor, de nada me vale isso. Porque Saulo, ele tinha a lei e perseguia os cristãos. Ele era um perseguidor de cristão, porque ele sabia toda a lei. Só que ele não entendia o que era o amor. O amor que transforma. Mas quem exercia a autoridade de cobrar a lei era hipócrita. Jesus, quando veio transformar tudo isso, não foi bem aceito. Na lição de Timóteo, nós aprendemos sobre isso, né? Então, voltando, quando a gente conhece, se entrega a Jesus, é necessário que haja mudança. A gente não pode ter o mesmo comportamento que tínhamos no mundo. Que não adianta nada. Entendeu? Não adianta. Vai mudar de uma hora para outra? Ei, não. Aos poucos, o Espírito Santo vai te constrangendo. Aos poucos, o Espírito Santo vai falando com você, te mostrando no que você precisa mudar, no que você precisa se transformar dentro da palavra. Eu falo isso porque eu passei. Dentro da Bíblia também. Eu falo isso porque eu passei por esse tipo de processo de crescimento. Ser um cristão é você seguir os ensinamentos de Cristo. O discípulo, ele quer ser sempre parecido com o seu mestre. A mesma coisa, você está dançando ali da mente, louvando o Senhor. Quando chegar lá na escola, começa a xingar. Já pegou um ponto aqui, ó. Que eu sou bem assim, eu começo a dar aula, mas eu gosto de pegar os pontos que eles têm para introduzir a lição. Então, vamos lá. Vocês estão todo dia na igreja, tá? Aí fazem parte de ministério de dança, de louvor, né? Eu tô falando isso com a minha turma, com as minhas crianças. Mas isso se aplica a qualquer idade de um cristão. Mas quando vocês saem da igreja, vocês vão falar palavrão. Vocês vão se comportar mal, vão ficar brigando no meio da rua. Vão ficar batendo uns nos outros, vão ficar xingando. Vocês não estão dando um bom exemplo de cristãos que vocês são. Ser cristão não é ser crente dentro da igreja. Mas sim de fora também. Principalmente do lado de fora. Porque ser crente na igreja é fácil demais. Também agora, você tem que ser crente cristão fora da igreja. Para levar luz para outras pessoas e pegar a palavra. Exatamente. Nós somos luz. Como eu, como luz, vou ter palavras de treva, xingar as pessoas? Não posso. O nosso comportamento diz a quem nós servimos. Olha, as crianças indo para a igreja, ouvindo, mas estão com as suas Bíblias, olha um semblante de felicidade, olha um semblante de alegria, porque aprenderam mais a palavra. A cada dia que a gente vai na igreja, a gente tem que aproveitar todos os minutos para aprender. Porque a igreja é um lugar de aprender, é um lugar de fazer discípulo. Então você aprende com o pastor, aprende com os pregadores, aprende com os tios da salinha, porque é um lugar onde estão sendo moldados novos discípulos para levar o evangelho, para sair dali e levar o evangelho. Mas somos crianças. Ei, vocês estudam. Então vocês podem levar o evangelho para a escola. E vou falar um outro segredo para vocês. Vocês não precisam ficar falando Jesus, 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 não. O comportamento de vocês fala mais sobre vocês.
Se vocês se comportarem, se posicionarem, não ficar na rodinha de quem fala palavrão, de quem faz bagunça. Lá na escola eu não sou. Quando eu vejo que não tá montando um grupo que tá xingando, eu se afasto e vou para outro canto. E também tem outra coisa que eu queria falar. Que teve uma vez que aconteceu comigo lá na escola. Que uma menina chegou para falar comigo, falou assim comigo: você não faz as coisas que os outros, todo mundo faz da escola, que fica se misturando. Eu falei, eu fiquei falando, eu falei pra ela, eu não tive nenhuma palavra quando ela me falou isso. Pronto, nenhuma palavra. Eu só fiquei surpresa quando ela falou isso. Exatamente, nós temos que ser diferentes. Então, se você estuda, o teu comportamento Já mostra. vai mostrar a quem você serve. E as pessoas, com o tempo, vão achar confiança em você e ver que você é uma pessoa diferente. Então, irão se aproximar por precisar ouvir o que você tem para falar. Para aí você ter a oportunidade de falar: olha, Jesus te ama, Jesus pode resolver isso. Você mudando a tua atitude, você já está dando um bom exemplo do Deus que você serve. Você mudando o teu gesto, o teu linguajar, entendeu? A forma com que você trata as pessoas, a educação é primordial, porque Cristo sempre foi educado. Palavras essenciais como bom dia, boa tarde, boa noite, me dá licença, obrigado, são essenciais para o povo de Deus. O povo de Deus não mete a mão e sai empurrando. O povo de Deus pede licença. O povo de Deus passa na rua e dá bom dia. A sua mudança de atitude, de gesto, o seu comportamento determina o Deus que você serve. E isso não é só para as crianças, é para todos. Que se diz cristão, é necessário haver mudança de comportamento, é necessário postura para você se postar como um homem e mulher de Deus. Se não tiver esse posicionamento de homem e mulher de Deus, você envergonha o Deus que você serve e entristece o Espírito Santo. E aí a alegria que a gente estudou foi até ontem, que é uma casa de alegria. Como que a gente vai ter alegria se o Espírito Santo que nos envolve, nós já entristecemos ele? Fica a dica. Vamos se posicionar. Pedir ao Senhor que comece a nos moldar, a nos forjar como verdadeiros cristãos. Olha a alegria desse discípulo de Jesus e na igreja. Dá uma felicidade quando vai na igreja. Tá vendo? Porque assim, e a igreja, né? Aí agora eu vou para sermos discípulos de Cristo. Precisamos obedecer os ensinamentos de Jesus. Vamos nos preparar. Nós estamos exercendo, aqui é um lembrete para tios e tias, nós estamos exercendo o ministério de Jesus, que era ensinar. Jesus, o ministério dele era ensinar o povo. Então nós, como tios e tias, nós somos exemplo. Então nós temos que preparar muito bem a nossa lição. São vários discípulos que a gente está fazendo ali. Um ensinamento errado, eles vão levar para o resto da vida e vai ser cobrado da gente. Tio e tia que ensinou errado para essa criança, porque não quis tirar meia hora para poder aprender o que está aqui. E chegou na salinha, só leu de qualquer jeito. E não pôde nem responder, às vezes, uma dúvida de uma criança. Como eu já falei, não é vergonhoso você falar que não sabe. Mas toda vez que você falar que não sabe, discípulos de Cristo, para pregoar, para fazermos, entendeu? O ide do Senhor com excelência. Amém? Gente, hoje a nossa lição foi essa, a igreja, a casa de Deus, um lugar de fazer discípulos. Discípulos de excelência, discípulos de Cristo. Pode. Então, uma criança deve estar fazendo uma bagunça na salinha. Um dia ela deve estar fazendo bagunça, mas outro dia ela deve estar lá pregando lá na frente. É isso aí, Amanda. A nossa campanha, ela está de Salmo, capítulo 34, versículo 14. Aparta-te do mal
e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. E como o Senhor falou comigo, se você não se apartar do mal, praticar o que é bom, como você vai encontrar a paz? Eu oro. Você vai orar? Então, fecha o olhinho, mãozinha no coração. E mesmo você que é adulto, não esqueça, você está chegando perto do teu pai. E para ele, não importa a idade que a gente tem, a gente vai ser sempre os filhos amados, as crianças que ele tanto ama. Então, vamos. Sim, Jesus, obrigado por essa live, Senhor, maravilhosa, Senhor. Que depois dela, Senhor, que minha avó, assim, que guarda minha avó, assim, que ela tá indo pra casa do pai dela, assim, nessa época de vírus, Senhor. Que minha avó não seja, não chegar no corpo dela, Senhor, esses vírus, Senhor. Que cuida da minha família, dos meus parentes, Senhor. E que todo mundo que tá vendo a gente assistindo a gente até o final, Senhor. Que eles encontrem a paz deles, Senhor, do Espírito Santo, Senhor. Que eles também tenham a tua paz, Senhor. Que nada tira a nossa paz, Senhor. Em nome de Jesus, jamais. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, beijo para vocês, beijo.